Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar, né, essa semana a nossa aula. Espero que vocês já tenham visto bem os slides, prestado bem atenção nos áudios que eu coloquei lá, tá? E agora eu vou fazer essa videoaula para complementar a nossa aula pelos slides e pelos áudios. Há coisas que eu acho que são mais compreensíveis se eu falar através de uma videoaula, né? Pontos que eu gosto de reiterar como aqueles mais importantes e que às vezes lá no slide a gente não tem esse tete a tete aqui, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o princípio da continuidade. Eu gosto de colocar sempre o princípio da continuidade da relação empregatícia, ou do vínculo empregatício, ou do vínculo de emprego, né? Tanto faz. Então o que acontece, né? Ponto principal: a todo vínculo de emprego presume-se que ele foi celebrado por tempo indeterminado. Todo vínculo de emprego. A gente viu que o contrato de trabalho, né, que a relação de trabalho é feita por um contrato, que esse contrato, como todos os contratos, trata-se de uma manifestação de vontade entre as partes. É uma parte querendo ser empregado, outra parte querendo ser patrão. É isso. Se as partes manifestarem isso, muito que bem. Aliás, se as partes manifestarem isso e ocorrendo os 4 requisitos do vínculo empregatício previstos no artigo 3º da CLT, aquele mais importante da CLT que nós falamos, tá? Aconteceu o vínculo de emprego. A lei quer que o contrato seja escrito, mas segundo o artigo 443 da CLT, né, ele ainda pode ser verbal, aquele que é pactuado verbalmente, ou até mesmo tácito, aquele que as partes não pactuam de maneira nem escrita e nem mesmo verbal, mas que vai acontecendo. Um contrato que acontece, que nasce. Lembra que nós falamos isso em sala de aula? É um contrato que nasce. Nasce como? Nasce sendo pessoa física ou empregado. Nasce com a habitualidade, com a continuidade na prestação do serviço. Nasce com a existência da subordinação existente entre o contratante e o contratado. E nasce também com a ocorrência da onerosidade mútua. Pronto, cumpridos os requisitos do artigo 3º, está ocorrendo um vínculo empregatício. Independentemente se ele foi escrito, que é o que a lei quer, mas se não acontecer, a lei vai reconhecer se foi verbal ou se foi, mesmo assim, tácito. E a todo contrato de emprego, presume-se que ele é por tempo indeterminado. Por quê? Porque é mais benéfico ao empregado. Ora, um contrato por tempo indeterminado dá ao trabalhador a expectativa de que todos os meses ele trabalhará. Dá a ele a possibilidade e o incentivo de crescer e se aprimorar profissionalmente naquele trabalho. É melhor também para o poder público, porque o empregado, o trabalhador estando empregado, dá à economia uma relativa estabilidade. Dá à economia a condição de fazer girar mais dinheiro. Tá certo? Então é muito tributos com a pessoa empregada do que ela na informalidade ou mesmo num contrato temporário. Certo? Então, presume-se sempre que o contrato é por tempo indeterminado. Mas tudo bem, presume-se. Mas pode ser por tempo determinado, por um tempo específico? Pode, claro que pode. Só que as possibilidades de você fazer um contrato temporário com uma pessoa estão previstas na lei. E só são aquelas. Você não pode inventar da sua cabeça, não. Você não pode inventar da sua cabeça, não. A gente vai no artigo 443, no mesmo artigo, e fala que além disso pode ser por tempo determinado e indeterminado.
vai no parágrafo 1º desse artigo 443, né, e coloca condições, 1000 condições, para que esse contrato seja por prazo determinado. Qual que é o contrato por prazo determinado? É aquele que o empregado já sabe de antemão, as partes, que o contrato terá um prazo certo para acabar. Então, na hora que se inicia o contrato, já se tem essa informação e já se sabe quando vai acabar. Pode ser um prazo específico ou ainda, né, pode ser um prazo aproximado. Mas aproximado. Que nem a safra, né, a safra da laranja vai de maio a fim de novembro, começo de dezembro. Não se sabe. Depende das alterações climáticas, depende de uma série de condições. Mas se sabe que não vai acabar o ano empregado. O cara já sabe que vai chegar nesse período, vai ser rescindido o contrato dele. Tá certo? A contrato de experiência, a mesma coisa. Né? E então coloca-se diversas condições. Agora, como exemplo que eu falei, né? Você só contrata de safra na safra. Se você contratar na entre safra, não é safra. E se não é safra, não é contrato por prazo determinado. Se não é contrato por prazo determinado, é por tempo indeterminado. Então, vou pegar a lousinha do Raul aqui de novo. Vamos imaginar assim, ó, a safra, né? O ano. O ano começa em janeiro e termina em dezembro. Vamos imaginar o que é. Janeiro, aqui é dezembro. Quanto tempo dura a safra? Vamos imaginar que ela dura isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse período. Você vai e contrata o cara aqui. Não é safra. Ah, mas eu coloquei o nome de safra. Por que você colocou o nome de safra? Não é porque você colocou um nome de safra que ele é safra. Não é porque eu vou colocar o nome disso aqui de caneca que isso aqui vai chamar caneca. Isso aqui chama louça. Então eu não posso chamar de caneca. Né? E a safra é esse período. Né? Você não pode chamar de safra se você contratou antes da safra. Do mesmo jeito, se você não pode chamar de safra se você demite depois da safra. Não pode. Safra é safra e acabou. Certo? Outra situação, né? Outro exemplo, né? No contrato de experiência. O contrato de experiência, tá? Cadê? Peraí. O contrato de experiência, se você for lá ver, vamos na CLT. Acompanha comigo na CLT e vai brecando aqui a aula, não tem problema. No artigo 445 da CLT, diz que o contrato de experiência não pode exceder 90 dias. Aí você me faz um contrato de 3 meses e dá 91. Não é mais contrato de experiência, meu filho. Se não é de experiência, se não é por prazo determinado, é o quê? Por prazo indeterminado. Então, na dúvida, também, né, pelo princípio da proteção, na dúvida, o contrato será sempre por tempo indeterminado, porque é o mais benéfico ao empregado. Então, se você quer fazer um contrato por tempo determinado, administrador de empresa, contador, né? Você que é o responsável de contratação, você tome todas as cautelas, você tome todos os cuidados para não errar, porque se você errar, o contrato vai ser por tempo indeterminado. E aí na hora da rescisão, a rescisão vai ser de acordo com o contrato, de acordo com uma demissão sem justa causa, o que é muito mais onerosa ao empregador. Né? Então, por exemplo, o artigo 445 não pode exceder 90 dias. No artigo 451, vai lá, vê lá, diz que só pode acontecer uma prorrogação. Então, dentro desses 90 dias. Então, você pode fazer 45 mais 45, você pode fazer 30 mais 60, você não pode fazer 60 mais 60. Você pode fazer 60 mais 30, você não pode ultrapassar 90. Ou você não pode fazer 2 prorrogações, né? Ah, eu vou fazer uma prorrogação, não posso fazer 2. Então eu faço um contrato de experiência por 30, depois prorrogo por mais 30,
e depois prorrogo por mais 30. Não é mais contrato de experiência. A partir do momento que você fez a segunda prorrogação, esse contrato já se transformou em um contrato de experiência. Por tempo indeterminado. Desculpe. Já se transformou em um contrato por tempo indeterminado. Na dúvida, o contrato vai sempre se transformar em tempo indeterminado. Contrato de experiência. Para que serve o contrato de experiência? O contrato de experiência serve para experimentar. Né? Falei no áudio isso. Aí você vai e contrata um empregado para trabalhar como balconista da minha padaria, né? Eu te contrato como minha balconista da padaria, tá? Aí tá lá, contrato de experiência. Você ficou 90 dias. Rescindo o contrato, você te manda embora. Posso te contratar de novo com experiência para ser balconista? Claro que não. Eu já te experimentei. Eu já experimentei você como minha balconista. Eu não posso ficar experimentando, não. Aí eu contrato por tempo indeterminado. E se eu contratar por experiência? É aí que a gente fala que esse contrato de experiência é nulo. Se o contrato de experiência é nulo, vale como se fosse por tempo indeterminado. Então, mesmo que esteja escrito, a realidade é outra. Vamos trazer o princípio da realidade também, da primazia da realidade, tá? Se na realidade você não está experimentando nada, eu já te experimentei, nem não posso ficar provando, não. Experimentei uma vez, está experimentado. Então eu chego lá, entrou aqui, beleza, não tem problema. Segunda vez, é contrato por tempo indeterminado. Ah, outra dúvida, né? Vamos lá. Contratei você por experiência como minha balconista. Não gostei. Rescindi o contrato com 90 dias. Passado um tempo, contratei você como minha padeira. Posso contratar por experiência? Posso. Porque eu te experimentei numa posição, não na outra posição. Eu experimentei você como minha balconista. Agora eu quero experimentar você lá atrás, na padaria, na sua padaria. Ficou meio esquisito. Mas, né, eu te experimentei ali, né? Eu quero experimentar agora você como padeira. Quero ver suas afinidades com a função de padeira. Posso contratar como padeira? Por experiência? Aí eu posso. Não tem problema, porque às vezes você pode ser uma péssima balconista, mas uma excelente padeira. Certo? Então, nessas condições, eu posso contratar por experiência. Em outras condições, não. Eu não posso contratar você na mesma função 2 vezes por experiência, que eu já te experimentei. Ah, mas nem 6 meses depois? Nem 1 ano depois? Nem. Não vai correr esse risco, o cabeçudo. Certo? Não vai correr esse risco de jeito nenhum. Tá bom? E as outras condições, né? Aquelas outras possibilidades que eu posso contratar por um determinado prazo, né? A gente estava falando do contrato, esses previstos na CLT, a gente chama de contratos por prazos determinados. Os previstos na Lei 6.019, a gente chama de contratos temporários. Né? Então, na leitura do artigo 2º, eu acho que ficou bem claro, vamos ler de novo, né? No artigo 2º dessa lei, o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então é uma terceira empresa, é uma terceirização. Você vai terceirizar o serviço temporário, tá? Que coloca à disposição de empresa tomadora de serviço. Tomadora de serviço é aquela que contrata a empresa temporária, tá? Então a gente chama, né? Tomadora. E aqui a terceirizada. Ó, tomadora terceirizada. Então, através de um contrato civil, né, contrata-se o empregado. Ó, empregado. O empregado que é da terceirizada. Né? Que é da terceirizada. A gente fez esse esqueminha na aula também, tá? Então, o que acontece? A pessoa contrata, através de uma outra empresa, uma pessoa para substituir, olha lá, substituição transitória de pessoal permanente. Então, o meu empregado, que é permanente, engravidou. Engravidou. Vou ficar sem a mão de obra dela por 120 dias, que é a licença maternidade.
Tá errado falar 4 meses, tá? Vamos falar dia a dia, mês a mês. Então, 120 dias, tá? Eu vou ficar sem aquela mão de obra. Como é que eu vou fazer na minha loja? Então, tá bom. Então, eu vou contratar uma pessoa transitoriamente para substituir as funções dela. Maravilha, tá ótimo, não tem problema nenhum. Onde mais eu posso colocar um contrato temporário? No Natal? No Natal a demanda aumenta. Aí eu vou para a segunda parte do artigo 2º. Ou a demanda complementar serviço. Então pode ser para atender necessidade. Primeiro caso, atender necessidade de substituição transitória de pessoal permanente, né? Substituir um empregado gestante, um empregado acidentado, um empregado doente, tá? Ou a segunda hipótese, demanda complementar de serviços. Tá? Demanda complementar de serviços que justifique. Então no Natal a minha loja aumenta muito a demanda e eu preciso contratar mais pessoal. Maravilha, então eu contrato para aquele tempo determinado. Legal. Na Páscoa, no caso do chocolate. Tá bom, eu sou uma fábrica de chocolate. Posso contratar? Posso. Agora, na Páscoa, a minha fábrica é de sapato. Justifica contratar pessoal temporário numa fábrica de sapato na época da Páscoa? Não. Então não pode. Não dá para justificar a demanda complementar nesse sentido. Então, essa contratação temporária seria irregular e poderia gerar a caracterização do vínculo empregatício por tempo indeterminado. Certo? Então não pode fazer jeitinho, não pode tentar ajeitar. Eu estou precisando de mais gente aqui na minha fábrica de sapato, vamos contratar temporário e dizer... Porque agora na Páscoa está todo mundo contratando, vamos contratar temporário também? Não, não pode. Contrate você, pessoal permanente. Ao invés de querer dar jeitinho de contratar um temporário, porque é mais barato. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, falando sobre o princípio da continuidade da relação empregatícia. Espero que vocês estejam se adaptando bem a essa modalidade de aula que nós estamos tanto nos esforçando. Né? Hoje eu aprendi um negocinho diferente ali nos slides, vocês viram? Eu comecei a escrever ali. Não sei se é legal. Me falem se é legal esse negócio ou se vocês preferem sem isso, tá? Sem eu ficar rabiscando a tela. Porque se vocês falarem que é legal, eu começo a aprimorar isso, sei lá, né? Tento, né? Cada hora eu aprendo uma coisa nova. Está sendo muito difícil, mas a gente está se esforçando muito. Como eu digo sempre, se inscreva no canal para ficar legal, né? Se inscreva no canal do Guedes aí, vai, para me dar mais elementos para poder melhorar as minhas aulas. Badala o meu sininho, tá? Badala lá o meu sininho também para vocês receberem as notificações das minhas aulas. Muito joia, né? E dá joinha. Dá joinha também diz que é bom. Então, joinha pro vídeo do Guedes, tá bom? Beijo para vocês. Até a próxima.